Como eu já disse, o blog Caixa Zero, do jornalista Rogério Galindo, que é publicado no jornal Gazeta do Povo, fala sobre política e também sobre direitos humanos. Em direitos humanos, Galindo, que tipo de assuntos você trata? Na verdade, todo assunto que tem a ver com minoria, né? A gente fala minoria é uma palavra estranha, né? Porque, por exemplo, mulheres decididamente não são minoria, negros não são minoria, mas a gente trata no blog, eu digo a gente porque hoje sou eu e a Camila, né? A gente trata no blog de assuntos que tenham a ver com os direitos dessas populações que, em geral, sofrem com preconceito, com discriminação, etc. Por exemplo, um assunto hoje muito importante no país são os direitos da população LGBT, né? Tem a ver com casamento, com adoção, etc. Então, esse é um tema que eu tento tratar, a questão do racismo, e normalmente tentando tratar isso com histórias de pessoas que passaram por esse tipo de problema, não com estatísticas. É engraçado, as pessoas não querem saber se você disser houve 300 mortes de pessoas nessas condições, ninguém lê. Né? Se você contar bem contada a história de uma pessoa que sofreu, às vezes até um dano menos grave, as pessoas se interessam, porque elas querem saber de histórias humanas, querem ver um rosto, querem ver um nome, entender, conseguem se colocar no lugar daquela pessoa. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer e que as pessoas parece que se interessam por ler também. Às vezes você quer recuperar uma história dessa e tem muitas versões, né? O sujeito que agrediu certamente vê a questão de um modo diferente de quem foi agredido. E para você recuperar essas histórias, às vezes é muito difícil, assim, mas com paciência, com treinamento, com experiência, você vai aprendendo a discernir ali o que foi que aconteceu, o que você pode afirmar, o que você tem que se refrear um pouco. É difícil, mas dá para fazer. E é bom fazer, é importante fazer, né? Agora, a gente tem tido, nos últimos anos, quase que toda semana, e muitas vezes mais de uma vez por semana, algum tipo de notícia dessa de quebra de direitos humanos, de racismo, de preconceito, enfim. Por que você acha que isso tem acontecido com tanta frequência e deveria ser exatamente o contrário? É difícil a gente ter uma explicação definitiva, né? Lógico, ninguém sabe com certeza o que é que acontece. Eu acho que no Brasil a gente passou por um processo nos últimos 15, 20 anos de inclusão social e que levou a uma reação muito forte das pessoas que antes tinham exclusividade, um monopólio sobre certo tipo de poder, sobre certo tipo de atividade, e que agora se veem, de certa maneira, confrontadas com essas outras pessoas que estão chegando onde elas já estavam. Estão ocupando lugares que elas viam como privilégios delas, estão tirando direitos que elas viam como exclusivos delas, né? A gente vê isso, por exemplo, a gente revoltada porque é uma história famosa, né? Mas é revoltado porque a empregada está usando o mesmo perfume que a dona da casa, como se fosse um crime. Na verdade, é bom que as pessoas tenham acesso, né, a produtos, possam consumir mais, etc. Gente revoltada porque o sujeito tem direito a uma cota racial, quando na verdade o sujeito passou 500 anos com a família dele sendo oprimida ou excluída, etc. E agora é que finalmente perceberam que era preciso fazer alguma coisa para reverter isso, e fica parecendo que ele que é o privilegiado, quando na verdade é o contrário, né? Então, me parece que um pouco isso é uma reação a esse movimento de descoberta de que é preciso incluir as pessoas. A gente passou por um momento positivo de inclusão de negros, de permitir que os gays se assumam como gays, de permitir que as pessoas casem entre pessoas do mesmo sexo, de poder as feministas poderem dizer que as mulheres têm direito sobre o seu próprio corpo, definir como deve ser a sua vida. A gente está falando aqui num canal que trata basicamente, né, de questões raciais, mas que também não é só isso, né? Mas não é só isso, também tem a questão racial, mas todas essas inclusões parece que fazem muito mal a certas pessoas que não topam conviver nesse mundo inclusivo e que reagem de maneira agressiva às vezes. Acho que a popularidade do Bolsonaro, por exemplo, voltando à política institucional, tem muito a ver com isso. As pessoas não querem mais ver esse tipo de política de mimimi, de coitadismo, de vitimismo, e querem um presidente que faça um discurso politicamente incorreto, que diga para as pessoas que não, que certo é o que havia antes, que certo é o que se fazia antes dessa virada. E é um momento rico para o país discutir tudo isso, mas infelizmente tem muitos percalços, né? Eu gostaria que você comentasse um aspecto da Operação Lava Jato. Ela é apontada por alguns como sendo a responsável por essa demonização que a população tem feito dos políticos. Você pensa mais ou menos assim também?
Eu acho que não. Eu acho que o que acontece é que a Lava Jato revelou o que todo mundo meio que sabia que existia, mas que nunca tinha sido comprovado, que é o fato de que existe uma corrupção sistêmica no Brasil, que atinge vários níveis, o federal, o estadual, o municipal, que atinge também não só o executivo, mas também o legislativo, e que conseguiu mostrar, por meio dessa força-tarefa, como é que esses laços se dão. A gente andava tapando o sol com a peneira e a Lava Jato, em certo sentido, veio acabar com isso, veio mostrar que existe um problema. Não dá para a gente dizer que a demonização foi culpa disso ou culpa daquilo. O fato é que existia um problema e que é bom que a gente tenha consciência desse problema para poder combatê-lo decentemente. Né? O pior seria se a população visse tudo aquilo que está sendo revelado e achasse normal, achasse que não tem nada de estranho. Não pode, a gente tem que realmente se revoltar e ver o que dá para fazer a partir de agora. Esse é o nosso desafio a partir de agora. Mas eu sou completamente contra essa demonização da força-tarefa. O pessoal ligado ao PT tem muito esse discurso de que só a operação é seletiva, a operação só trata do PT. Ora, o PT era quem estava no governo, né? Então é lógico que era o alvo inicial de qualquer operação que fosse ser feita naquele momento. Agora é lógico, tem que cobrar que continue fazendo com o governo Temer, claro que tem que cobrar. Tem que cobrar que continue fazendo o próximo governo que for eleito, seja qual for. Mas não dá para a gente simplesmente dizer que não pode se investigar porque afeta o partido X ou o partido Y, ou porque vai demonizar a política. Não, a gente tem que saber o problema para poder enfrentar ele direito, senão a gente está fadado a repetir os mesmos erros sempre, né? Legal.